Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Concreto, um podcast feito para falar tudo mais inovador na área de engenharia. E para apresentar esse podcast, ele que prometeu não prometer nada esse ano, Diogo Benigno. E como convidado especial desse episódio, temos o engenheiro Paulo Henrique, sócio da Laredo Urbanizadora, que vai falar justamente sobre como solidificar uma construtora, uma urbanizadora no mercado imobiliário. Então prepara o cafezinho e vem com a gente. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse que é mais um episódio do Podcast Concreto. Esse é o 18º episódio, certo? Hoje a gente vai falar sobre o mercado imobiliário aqui em Sergipe, sobre grandes marcas, como as construtoras se consolidam no mercado com o passar do tempo, né? Trouxemos aqui hoje Paulo Henrique Vasconcelos Machado. Acertei tudo. Seja bem-vindo, Paulo. Diogo, obrigado. Bom dia, telespectadores. Tamo junto. Veja, Paulo, eu geralmente começo falando dos nossos patrocinadores. Hoje teremos duas construtoras patrocinando. Na realidade, a construtora Novatec e a Laredo Urbanizadora, né? Está patrocinando esse episódio, por motivos óbvios, com a presença do seu diretor aqui. A Halu Café, que também patrocina desde o primeiro episódio os nossos papos. E a Aruana Workspace, que é o espaço onde fica sediada a construtora Novatec, lá na Aruana, onde você tem salas privativas, endereço fiscal, endereço comercial, sala de reunião, salas executivas, certo? Então, a gente tem os dados aqui embaixo e as redes sociais, né, dos patrocinadores para vocês acompanharem. Doutor Paulo, como é que foi essa caminhada aí? Conta essa história aí da Laredo, que eu me lembro que eu fazia visitas enquanto eu ainda trabalhava com a Embratim, que é uma marca de tinta muito forte aqui no Nordeste. Ainda é muito forte. E que a gente ia lá conversar com você sobre essas definições, sobre pedidos de compra, e você nos recebia ali na rua Campo do Brito, numa sede. Pequena. Isso. E aí hoje a gente sabe que essa história deu uma mudada. Como é que foi isso aí? Bom, minha gente, agradecer, Diogo, agradecer a você. Você eu conheço de muitos anos, como você expôs aí agora. Conheço de sua índole, estudamos engenharia juntos. Justamente. Muito antes de a gente também estudar engenharia civil. Eu conheci você como fornecedor também extremamente pontual, extremamente solícito, correto, que são coisas que a gente hoje tem que salvar, você tem que falar sobre isso, né? Infelizmente, nem todos agem nesse formato. Mas veja, Diogo, a Laredo, ela é fundada em 1998. A empresa começou com obras públicas, pequenas obras públicas, entendeu? Mas eu queria, antes de começar de 98 para cá, falar um pouco antes de 98, porque a Laredo foi fundada por Jorge, meu irmão, meu sócio. Só que antes de Laredo, a gente já trabalhava com construção civil de alguma forma. A gente tinha uma fazenda, né? Meus pais tinham uma fazenda. Chegou uma hora que meu pai não quis tocar mais a fazenda para frente, e isso nos idos também de 98. Então a gente comprou uma retroescavadeira e a gente começou a trabalhar juntos aí sempre, eu e Jorge sempre juntos. Jorge tem uma formação, uma ideia de mercado fantástica, entendeu? Uma visão, né? Uma visão de mercado fantástica. E logo em seguida dessa retroescavadeira a gente ainda continuou, e aí a gente foi tocar a construção civil. Então, como eu disse, a gente começou com algumas pequenas obras públicas e, concomitante a isso, a gente começou a comprar uns lotes ali nos entornos do aeroporto. Comprou um lote, construiu uma casa, vendeu uma casa, comprou mais 2 lotes e foi nessa progressão aí. Logo em seguida, a gente, meus pais têm algumas áreas na Aruana, a gente foi comprando algumas áreas dessas e fomos edificando nos nossos condomínios. O primeiro de todos foi um loteamento aberto, onde hoje é ali a Âncora, material de construção, onde hoje é o futuro shopping da Zona Sul. E logo em seguida fizemos o condomínio Milício Machado. Então, na Aruana, onde ninguém ainda acreditava naquele momento, em 1998. Porque tudo era distante, né? Tudo extremamente distante, acessos remotos, não tinha uma localidade que trouxesse uma centralidade para a região. Então, nesse momento, a gente lançou também, logo em seguida, o Milício Machado, que foi o primeiro condomínio de alto padrão de Aracaju, né? Condomínio fechado.
E já tinham muitos lotes, né? Foram 218 lotes. Então a gente puxou esse nome por meu avô, né? Meu avô que tem o nome daquela Avenida Milício Machado. Em seguida também a gente gozou muito da credibilidade do meu pai, médico daqui de Aracaju, onde ele a gente usou o nome dele para o empreendimento e a gente, os filhos de Milício, então vou investir nisso, vou apostar nisso. E aí a gente seguiu por aí. Entendi. Eu lembro da época do Milício Machado, que você teve o Milício Machado, depois você teve o Maria Rezende Machado. Maria Rezende Machado, minha avó, mãe do meu pai. Justo. Isso mesmo. E era um produto que na oportunidade não tinha no mercado. Não tinha. Vocês trouxeram, porque até eu acho que não tinha nada de condomínio com essa característica, com lago dentro, com área de lazer. Não, a gente, como eu tinha dito, o Jorge, ele já visualizava esse momento aí do que o mercado precisava, dessa demanda de condomínios horizontais. Aracaju é uma cidade, eu sou de 1975, eu vi boa parte da cidade crescendo, entendeu? Então, o que acontece? Aracaju era horizontal, mas não era em condomínios fechados, eram casas independentes, individualizadas. Logo no final da década de 80, 90, todo mundo, por uma questão de segurança e praticidade, todo mundo verticalizou, todo mundo foi para prédios. Apartamentos. E agora, de 2000 para cá, a gente, nesses lançamentos da gente de condomínios fechados, a gente tem tido 100% de vendas nos lançamentos desses empreendimentos, justamente porque essas pessoas começaram a descer. Começaram a ver que suas famílias poderiam ser mais, vamos dizer assim, mais felizes, teriam mais contato com a natureza. Então, esses condomínios horizontais que a gente edifica, que a gente visualiza, todos eles, de uma maneira geral, oferecem trazem essa proposta, isso. Né? Trazem essa proposta. A gente está falando aí do início da Laredo, como quando ainda se chamava Laredo Construtora, né? Isso. E aí a gente se encontrou na faculdade em 2008, 2009. 2008, 2009. Então, relativamente no início da Laredo, né? Você tinha ali uns 5, 6 anos, 7 anos de construtora. Isso. E você já tinha uma formação de administração. Eu já tinha me formado em administração lá em 2001, isso. E aí, por motivos óbvios, você escolheu a engenharia. Por que naquele momento? O que é que você viu que você falou? Não, a partir de agora quem tem que observar isso? Esse ponto eu acho que é um ponto muito sensível na história da Laredo, porque em 2004, 2005, a gente começou a verticalizar. Em algum momento, ali com aquele boom da construção civil, a gente foi para a Caixa Econômica. A gente parou. Não que a gente parou, mas a gente focou bastante em verticais. Certo. Entendeu? Então a gente conseguiu, a gente ainda chegou a lançar para lá de 500 unidades de prédios verticais. Então, em 2008, quando eu entrei em engenharia civil, eu já trabalhava desde 98 com construção civil, muito antes de Laredo eu já trabalhava de alguma maneira com construção civil. Então, a gente sentiu a crise de 2008, 2009. A gente alavancou bastante, a gente investiu bastante em área. E quando a gente foi lançar esses empreendimentos, eles não tiveram venda. Não foram absorvidos pelo mercado. Não foram absorvidos 2008, no mercado, 2008. Né? Então, a gente teve uma demissão em massa grande da Laredo. E naquele momento eu disse, eu preciso definir meu futuro, minha vida, porque ninguém sabe o que vai acontecer com uma crise dessa. A crise de 2008, 2009 foi uma crise muito grande, avassaladora. O mercado da construção civil ele é o primeiro a sentir uma crise e o último a voltar. O último a retornar. Então, eu vou fazer o que eu sei fazer, que é a construção civil. Agora eu preciso ter minha qualificação. Eu já tinha uma noção muito boa em gestão, mas eu não assinava, eu não sabia o que eu ia encontrar pela frente. Então, eu entrei na faculdade de engenharia civil. Naquela luta, né? De dia trabalhando. Naquela luta, de dia trabalhando, a Laredo, hora nenhuma, fechou as portas, graças a Deus. A gente continuou com todas as forças que a gente teve. E de manhã
trabalhando, à tarde trabalhando e à noite você sabia a mesma coisa, você também estava ali batalhando. Até 10h30 da noite a gente 10h30 da noite, muitas dessas vezes você ainda seguia estudando. Exatamente. Né? Porque de dia você não tinha tempo para estudar. Então, temos muitas histórias em relação a isso, histórias bonitas para contar. Então foi isso, Diogo. Aí depois a gente, quando sentiu esse mercado, essa crise em 2008, 2009, a gente voltou ao foco que a gente sempre foi, que foram condomínios horizontais. Daqui para frente a gente não vai mais verticalizar, a gente vai só construir condomínios horizontais. E aí a gente foi cada vez mais procurando inovar em nossos empreendimentos. E aí estamos aí até agora, graças a Deus. E o que a gente consegue observar é que vocês tiveram um cuidado, e isso vem desde o primeiro momento, quando você já me disse. A gente teve uma partida com uma credibilidade, né, que é a credibilidade do nome do seu pai. Sim, sim. Né? E vocês, com o passar do tempo, trouxeram essa credibilidade para a marca. Né? Então, partiram com uma credibilidade emprestada, né, sim, ali, sim. mas que na sequência vocês fizeram jus a ela. Isso. Então, vocês fizeram uma construção de marca durante esse período. Eu acho importante a gente falar sobre como foi que você, e se é uma coisa mais sua, mais do Jorge, ou de uma pessoa que está dentro da equipe, que fizeram essa construção da marca. Hoje, a gente até surpreendeu o nosso produtor aqui, Andrei, né, Andrei? Quando a gente falou, a gente vai falar aqui com o Paulo da Laredo. Aí ele falou da Laredo. Fui surpreendido. Da Laredo, porque, ou seja, é uma coisa que está institucionalizada, né? Uma marca que tem uma presença na cabeça das pessoas. Como foi essa construção? Quem é que auxilia nesse processo? É uma coisa de vocês? Como é que funciona isso? Diogo, só para complementar, claro. Eu sou muito pego pelo tráfego pago deles. Também Toda tem hora isso. Vejo no Instagram propaganda e fico na minha mente. Sempre recebo essa informação dos empreendimentos. Inclusive, fiz a aquisição de um lá que certamente vai ser um sucesso. É isso mesmo. Obrigado, pessoal, aí por essa lembrança. Veja, constantemente a gente tem reuniões através do imobiliário, através do marketing, e a gente procura testar demais o mercado. Cada empreendimento que a gente lança não é pelo termostato nosso, entendeu? Claro que a gente tem muito de intuição, mas essa intuição não vem... E o conhecimento do mercado também. Não vem do nada, né? Vem através de estudos, de pesquisas, de maturação, da própria experiência empírica que vai se desenvolvendo. Mas sim, a gente investe bastante no marketing. O marketing que a gente faz, quando vocês falam aí sobre a questão de Instagram, essa nova tendência de mercado, a gente tenta explorar ao máximo a inteligência do que isso é feito, entendeu? Então, isso é montado a 4 mãos, entendeu? São reuniões que a gente faz constantemente de feedback, como é que está isso? Vamos investir nessa marca agora, vamos nesse produto, agora recentemente a gente entendeu que era o momento da gente investir no pré-caju. Então, a gente foi forte no pré-caju. Nessa retomada, né? No institucional. Em algum momento, a gente viu agora, em 2022, que a gente estava muito produto. E aí, em reuniões, a gente viu, a gente precisa voltar e investir em institucional de novo. Fortalecimento de marca. Fortalecimento de marca. Então, na verdade, não tem uma pessoa. Agora, sim, a gente procura sempre investir em pessoas melhores do que a gente. Sempre. A qualificação profissional nossa, toda entrega de empreendimento, eu faço questão de agradecer a nossos colaboradores, entendeu? Porque sem eles, nada disso, não roda. A coisa não roda. Quando eu digo isso, eu estou falando de descentralização de decisões. A coisa não fica só na diretoria técnica Paulo, não fica só na diretoria geral Jorge, é tudo a 4 mãos. Literalmente, isso sem nenhum pudor, eu digo, realmente. Hoje a gente contratou um CEO, que é uma pessoa que já acompanha a gente há muitos anos, que a gente viu que não adiantava só ficar na minha mão, na mão de Jorge, sem uma visão mais sem uma visão externa. De uma pessoa externa com uma experiência, com uma expertise muito maior. Então a gente trouxe Coelho para cá, uma pessoa de Salvador,
Podia ser de qualquer outro lugar, mas o Coelho é uma pessoa que a gente tem muita confiança. Então, hoje ele está caminhando com a gente. Faz 1 ano agora, em dezembro, entendeu? Então, sim, a coisa é montada a 4 mãos, sabe, Diogo? Nunca tem uma decisão única, de uma via só. É sempre alinhado. Na hora que você fez a sinalização sobre essa questão de marketing, você falou: vamos fazer agora um direcionamento de marketing para fortalecimento da marca com, por exemplo, um evento grande que repercutiu nacionalmente, que foi o Precaju. Sim. E aí você antes fazia marketing dos produtos, né? E aí, que produtos são esses? O que é que a Laredo entrega hoje? Quais são as classes de produtos ou as classes que são impactadas com os produtos que a Laredo desenvolve? Excelente pergunta, Diogo. Veja só, ali nos idos de 2016, 2017, a gente visualizou que teria uma demanda grande, porque até então a Laredo investia muito no produto A, entendeu? E aí a gente viu que a gente teria uma estratificação boa para o futuro, para produtos na classe C. E aí a gente atacou ali no Eduardo Gomes com 1.300 unidades de loteamento aberto, o Porto Pochim. A gente entregou esse empreendimento agora 1 mês, 2 meses atrás, e a gente agora está redirecionando a marca só para A, AAA, e uma linha que a gente criou há 3 anos atrás, que é o Vilaredo. O Vilaredo, haja vista, o Vilaredo Barra, que foi um sucesso de vendas. Você tem o Vilaredo Aruana, que foi lançado agora no final do ano passado. E a gente tem outros produtos concebendo. O Vilaredo é uma linha de produtos com uma característica própria que eu não poderia tecer aqui agora, muito embora todos os até porque todos os empreendimentos horizontais nossos, a gente explora bastante natureza, mas o Vilaredo, ele explora mais ainda isso, da maneira de coisas mais naturais, uma vegetação mais nativa, com coisas mais, como é que eu digo, renováveis, entendeu? Então, a gente tem atacado bastante nesses produtos agora. Perfeito. Então, você... É aquilo que a gente estava conversando. Assim, às vezes a gente enxerga uma pessoa e fala assim, então, foi muito fácil chegar até onde ele chegou. E esse primeiro momento do nosso papo, você fala, comecei fazendo uma casa, depois eu fiz 2 casas. Uma boa síntese. Né? Depois eu venho para licitações, que obras públicas que você fazia. Então, esse é um caminho que ele não foi trilhado da noite para o dia. Né? Não. E aí você vem para depois experiências positivas, experiências não tão positivas assim dentro da própria empresa e com elas tirando as lições. Né? Até você constituir hoje o que você tem para dar continuidade. Não é isso? Então, assim, quando o cara olha e fala assim, não, é muito fácil, a Laredo é uma empresa grande, mas ela não nasceu grande, né? Veja, a Laredo não é herdada, não é? A Laredo, meu pai é médico, minha mãe é dona de casa, então a vocação da gente, que a gente herdou muito do meu pai, foi o caráter, né? Um caráter de respeito, a educação, mas o tino empresarial não foi herdado da gente, pelo menos dos nossos pais. Meu avô era comerciante, meus avós eram comerciantes, nossos avós, mas meu pai era médico, então, como grande parte dos médicos, eles são médicos, eles não têm essa vocação comercial, esse tino comercial. E a construção civil veio, eu vou dizer, a semente de tudo, vem de um tio, irmão de minha mãe, tio Celso. Tio Celso fazia para a gente, meus filhos, vocês têm áreas, por que vocês não começam a construir? Mas essa semente foi plantada lá, década de 90, a gente, criança ali com 16, 17 anos. Sem nenhuma perspectiva de querer fazer isso naquele momento, né? De construir, de formatação de sociedade comigo, com o Jorge. Não, meu pai tinha herdado algumas áreas de meu avô e... essas áreas, depois a gente veio a comprar. A primeira, que foi o Jardim Costa Mar e o Milício Machado, foram áreas que ele disse, é o empurrão que eu vou dar em vocês. Mas até o desprendimento dele, de dizer,
eu vou tirar do meu patrimônio e vou tocar a vida dos meus filhos, é uma atitude muito nobre da parte dele, porque tem muita gente que não aceita essa descentralização. Então, daí por diante, a gente saiu galgando. Aí comprava outras áreas, esses empreendimentos que a gente faz na Aruana, exceto esses dois, o resto todos foram comprados, entendeu? Então, é isso. Eu acho que a coisa não foi... não veio fácil, não é? Vem de crises, de tropeços, de erros, de acertos, e de encarar com muita seriedade a sociedade, entendeu? Não tenho dúvida disso. Paulo, a gente observou, né, e você sabe que você estava mais atuante nesse mercado imobiliário na parte de lotes, que depois da pandemia as pessoas decidiram descer um pouquinho dos prédios e partir para a parte de condomínio. E aí, naturalmente, você já era um player desse mercado, já consolidado, e já tinha ali alguns empreendimentos rodando e lançando outros, e isso você deve ter feito seus ajustes de rota. Quais são as tendências para esse mercado? Né? Assim, cada vez mais, você até deu um preâmbulo sobre isso, cada vez mais a gente observa que as pessoas querem natureza, querem não estar num apartamento, na maioria das vezes, por conta das crianças, por conta de pet, que hoje é uma realidade que todo mundo... Isso, a família. Exatamente, compõe a família. E você está dentro desse mercado. Quais são as metas da Laredo e quais são as tendências do mercado? O que é que a gente pode aguardar aí para os próximos anos? Naturalmente, isso deve estar alinhado. As suas metas com a tendência deve estar alinhada, né? Então, Diogo, veja, eu vou começar pelas tendências, tá? As metas eu vou na sequência. Definitivamente, a Laredo ela vinha lançando, pré-Covid, ela vinha lançando ali um empreendimento por ano, um empreendimento a cada 2 anos. Era mais ou menos nesses momentos, nessa base, nessa frequência, um empreendimento a cada 1 ou 2 anos. Mas definitivamente pós-Covid, essa demanda por casas, sejam lotes, sejam casas, estourou. Eu vou lhe dizer um dado antes de Covid. Ninguém queria, veja, não é ninguém, mas a grande maioria não queria lotes. Ele queria a casa pronta. Ele não queria enfrentar uma obra. Hoje, depois de Covid, esse fenômeno social mudou completamente. Hoje, o cliente ele não quer a casa pronta, ele quer o lote, porque ele quer fazer a casa aos moldes dele. Entendeu? Ele quer construir, ele, a esposa, a família, quer construir o espaço gourmet dele, a piscina naquele formato, o quarto do colaborador naquele formato, uma garagem na sua idealização. Entendeu? Ninguém quer mais nada pré-concebido. A pessoa quer um lote para ele personalizar a sua característica. E sempre com aquele viés que trouxe, né, pós-Covid. Eu quero ser livre, eu quero ser feliz, eu quero caminhar, eu quero ir para uma academia dentro de um condomínio, eu quero ir para o espaço pet com meus filhos, enfim, eu quero estar ali solto, livre. Segurança, né? Segurança, Diogo, sem dúvida nenhuma. Né? Porque cada vez mais a gente observa que as medidas são tomadas nesse sentido, né? Sem dúvida. É o que a Porque quando eu falei lá atrás que se verticalizou, foi por conta muito disso, foi um fenômeno social por conta de segurança. Então, quando as pessoas também viram que teria condições de se ter segurança em condomínios horizontais, eles foram, definitivamente. E quais são as tendências? Assim, a gente falou das suas metas, né? Mas quais serão as tendências para esse mercado aí nesses próximos anos? Diogo, veja só, as tendências eu acho que vão ser mais ou menos isso mesmo, entendeu? Manter que eu acabei de falar, manter essa linha. Você vê que você nem vê em outras grandes construtoras tradicionais do Estado, você não vê elas mais numa frequência de lançamentos de empreendimentos A, AAA ou mesmo B, entendeu? Esse público, você não vê mais oferta de verticais. Eles também estão vindo para os horizontais.
Eu acho que a tendência é essa. Eu acho que é cada vez você investir mais nessa autossuficiência dentro dos empreendimentos, entendeu? Empreendimentos onde você consiga fazer seu homework, entendeu? Onde você consiga ter serviços dentro dos empreendimentos, entendeu? Empreendimentos cada vez mais como bairros planejados, não mais só empreendimentos ali isolados, entendeu? Mas que tragam uma centralidade, onde a pessoa não precise ter grandes deslocamentos. Eu acho que essa é a grande tendência. É porque o que a gente observava, né? Isso no mercado imobiliário como um todo. Às vezes existiam terrenos soltos pela cidade e que ali você trazia um empreendimento... Interessante você tocar nesse assunto. Que ele não cabia ou ele ficava desassistido, né? Daquele entorno, né? Ó, você falar isso é muito interessante, Diogo, porque lá atrás, antes do ex-governador João Alves ter construído a ponte, sim, Jorge teve uma ideia de comprar um lote, uma área grande lá. Na verdade, era quase uma fazenda. Essa fazenda veio a se tornar o Maikai Residencial Resort. Como eu tinha dito, a gente foi o primeiro, a gente foi pioneiro lá na Aruana, né? E na nos Barra condomínios horizontais, através do Milício Machado, eu vou dizer, ficou mais emblemático para Aruana, para a zona de expansão. Mas, quando o Jorge trouxe o Maikai, eu disse, Jorge, pelo amor de Deus, para onde a gente vai? Para a Barra dos Coqueiros. A Barra dos Coqueiros... Não tinha ponte ainda? Não tinha ponte. A Barra dos Coqueiros, a gente já sabia sim que ia ter uma ponte. Que ia ter um projeto. Entendeu? Então, esse projeto já estava aprovado naquele momento, não me lembro se já tinha recurso financeiro para se construir a ponte ou não, mas ele já visualizou esse Maikai. Era uma aposta, né? Era uma aposta. Eu fui, cara, pelo amor de Deus, a Barra naquele momento era vista como traficantes... Tinha muito preconceito. Muito preconceito. E, como é que você vai lançar? Como é que a gente vai lançar, João? Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso, não. Não, Paulão, vamos seguir assim, assado. A gente fez uma maquete eletrônica fantástica, entendeu? Essa maquete foi quem vendeu o produto, entendeu? E muita gente questionou. Vocês vão fazer no grau de riqueza que tem esse vídeo? Era um vídeo de... salvo engano, 6 minutos e meio. Mostrando os detalhes do empreendimento. E a gente fez questão de, para vencer esse preconceito que a Barra tinha, a gente fez questão de mostrar, e cada venda só acontecia se fosse numa sala que a gente preparou para mostrar o empreendimento. Então, essa sala a gente preparou com uma tela gigante. Então, todo mundo ia ser atendido individualmente. Individualmente. Entendeu? Claro que, por exemplo, às vezes tinha uma família, iam 5, 6 pessoas que iam... Mas assim, cada cliente tinha que ter seu atendimento personalizado. E foi um sucesso. A gente vendeu o Maikai. Em seguida, teve o TAI, que também foi outro sucesso de vendas, vendido em 15 dias. O Maikai foram 370 unidades vendidos em uma semana. Foram 7 dias, de sexta a domingo da outra semana, entendeu? E vendeu todos os unidades. E vendeu todos. Então, a Barra, até hoje, é um caminho sem volta. É um vetor de crescimento que não tem mais volta. É uma válvula, assim, bem perto do que você tinha sinalizado. Você vai para a Barra... e em determinado ponto do condomínio, você não se enxerga dentro de uma metrópole, de uma cidade satélite de Aracaju. Você se enxerga no interior, numa fazenda, num sítio. Você não tem condições de se fazer mais condomínios fechados dentro da cidade, né? Você não tem condições de fazer condomínios grandes dentro da cidade. O custo é muito alto de construção, de comprar área. Então, você tem que ir por os arredores de Aracaju. Então, quem são os arredores de Aracaju? Que hoje já fazem parte... A Barra dos Coqueiros já é uma grande Aracaju, não é mais nem grande Aracaju, já é Aracaju, entendeu? As pessoas moram lá. Quando a gente vendeu o Maikai lá atrás, a gente vendeu muita gente dizendo que era a sua segunda casa, era a segunda residência. E hoje em dia virou a primeira residência. E com essa questão do que você sinalizou, né, e de que a gente já tocou aqui, a pessoa trabalhando em casa. Sim. Claro que ele vai optar por morar em um lugar, que né? não se volta mais. Exatamente. Dentro da sua trajetória, o que é que você fez, o que aconteceu na empresa que você, de repente, você poderia voltar lá e mudar e que lhe deixou uma lição importante para a gente aprender junto aqui? Minha gente, veja só, Diogo,
É extremamente renovável. A Laredo, ela não para. Ela é um eterno PDCA. Ela está se auto-renovando constantemente. Eu acho que se a gente pudesse voltar no tempo, eu pudesse voltar no tempo, pela minha formação, eu sempre fiquei na parte técnica da empresa, eu investiria mais no setor técnico da empresa, entendeu? Eu descentralizaria mais essa atividade, entendeu? Hoje o diretor técnico é você e abaixo de você os engenheiros. Aí tem. Hoje eu acho, a gente, como eu disse, a gente tem renovado constantemente, mas eu acho que a gente já encontrou a equipe. Perfeito. Entendeu? A gente formou agora um organograma de pessoas extremamente técnicas capacitadas para estar onde estão. Então, eu acho que aí agora é maturação. É maturação de processos. E processos, você sabe que eles são cíclicos, dinâmico, né? Eles são dinâmicos. Versátil. Isso. Exato. Mas sim, eu acho que eu investiria sempre mais. Marketing, eu acho que é uma coisa que a Laredo sempre fez. Ao meu entendimento, eu acho que sempre a gente foi forte no marketing. Mas eu acho que sim, na parte técnica, eu puxaria mais de lá de trás. Diogo, eu tenho uma perguntinha. Claro, fica à vontade, André. Hoje a gente tem muito mais informação sobre tudo aí, né? Que o cliente hoje em dia ele pesquisa muito mais. Você acha que o cliente de hoje em dia ele é mais rigoroso do que o cliente de 10, 15 anos atrás? Sem dúvida nenhuma. O cliente hoje ele pega o manual do síndico da Laredo de uns 7 anos para cá. Eles eles não podem ser mais simples documentos de termo de entrega da chave, vamos dizer, porque a gente não tem a chave do imóvel, né? Que a gente você entrega o empreendimento como um todo, o empreendimento como um todo. Mas hoje você tem que cobri-los com seus direitos e deveres e cobrir a Laredo de direitos e deveres também. Então, hoje veio a engenharia diagnóstica, não é? Então, onde tem uma mescla do direito com a engenharia. Isso é muito interessante, porque você vê a engenharia é uma ciência exata. Você tem ali uma casa, então o que eu comprei foi aquilo, mas só que hoje vem a engenharia diagnóstica, é onde o direito entra na engenharia. Então, isso tudinho é muito, como é que eu digo, ele é muito questionável. Perfeito. Entendeu? Então, a coisa não é mais uma ciência exata. Então, eu comprei aquilo, eu quero receber aquilo exatamente naquele formato, naquela imagem do que você vendeu. Então, isso é muito delicado. Então, e hoje em dia, realmente, como você falou, o cliente é muito mais atento, né? Tem acesso à informação. Atento. Você tem que tomar mais salvá-lo e se salvar, entendeu? Para todas as partes. É como se fosse uma direção defensiva, né? Você conduz de forma a proteger os dois, né? Isso mesmo, Diogo. A conduta tem que ser essa, entendeu? Porque onde misturou o direito com a engenharia, então agora a gente tem que ter um novo entendimento. A norma de desempenho de 2013 foi um marco para a construção civil. Foi um marco. Exatamente, doutor Andrei. Doutor Andrei, vou fazer uma outra pergunta aqui, que é com relação aos players desse mercado, né? A gente sabe que a Laredo hoje ela é uma empresa que tem um fortalecimento nessa praça, a Praça Sergipe. Não é isso? Vocês têm pretensão de estar em outras praças? E um outro ponto, como é que você enxerga a chegada dos outros players na nossa praça? Que eu acho que isso, sem querer responder a sua pergunta, o que você vai falar, mas é uma coisa que traz força a quem está aqui a não se sentir confortável, e isso traz para uma condição de renovação, de inovação, de trazer diferenciais, não é isso? Como é que está essa sua pretensão, tanto de atuar em outras praças e você enxergando isso? É isso aí, Diogo. Veja, a gente está prospectando, sim, algumas outras áreas, ainda em Sergipe,
entendeu? Agora a gente não foca mais só em Aracaju ou Barra dos Coqueiros, entendeu? O foco da gente são outros municípios do estado. Eu não devo estar adiantando aqui quais, só por questões estratégicas, entendeu? Nossa. Do ponto de vista... mas sim, sempre atuando naquela linha. Vilaredo, AAA e A, entendeu? Sempre nessa linha. Em relação aos outros players que acabaram de chegar, como eu tinha citado aqui anteriormente, grandes construtoras, renomadas construtoras, elas saem do vertical praticamente, temporariamente, quero acreditar, e também agora estão vindo para o horizontal. Isso, veja, a gente deixou de estar só, né? Porque por muitos anos, até praticamente esse ano, a gente esteve só. Até 2021, 2022, a gente esteve só, até essas outras grandes construtoras chegarem também. Isso nos força cada vez mais a buscar produtos melhores com preços mais combativos. Porque não adianta você só ter preço. Se você não tiver formato de pagamento, você não vai ter o sucesso esperado para aquela empreitada daquele empreendimento. Então, são pontos que toda hora a gente tem se atentado. Tem um outro ponto muito interessante, que são as cooperativas, que hoje estão chegando também no mercado. Essas são, hoje, para todos nós, o ponto de observação que o cliente tem que olhar, entendeu? Porque são produtos que legalmente eles não têm diversas responsabilidades no pós-entrega, documentação, essas questões todas. Eu estou falando nos horizontais. Sim. Porque quando eu falo de horizontal, Diogo, você tem uma questão ambiental muito forte. Sim. Então, muitas vezes, esse empreendedor ele leva o cliente com ele na responsabilidade, no risco, até alto mar, e chegar lá você não sabe o que é que vai dar. Então muitas vezes esse cliente está perdendo tempo, entendeu? Ao invés de comprar por X, eu vou comprar por metade do preço. Bom, é o risco que você vai comprar. É o risco que você vai comprar porque essas questões ambientais no modelo horizontal, eles são muito difíceis de serem aprovados. Um vertical, você tem uma área ali de 5 Pode nem lançar, né? Porque você não aprova, né? Pode nem chegar. Pode nem chegar. Então, isso você tem que atentar. Isso é buscar uma orientação jurídica, entendeu? Eu não quero aqui estar dizendo quem é bom e quem não é bom. É só procurar uma orientação jurídica para ver o que é o melhor formato, entendeu? Esse é um novo desafio para a construção civil, para o mercado de horizontais. Dentro do que você está falando, Andrei, só deixar aqui um recado, que se vocês quiserem acompanhar um papo que a gente teve com o Vitor Lisboa, que foi gravado aqui mesmo nessa sala, está aqui o cardzinho, que vai falar sobre os formatos e como é que são estruturados os negócios de incorporação a preço de custo, cooperativas e associações. Isso mesmo. Certo? Então, são as modalidades usuais para o mercado, de forma regular, né? Então, se vocês tiverem curiosidade sobre o tema, é só dar uma clicada aqui nesse card que vocês também vão acompanhar esse papo. Teve uma fala sua que me chamou a atenção, que é formato de pagamento, né? O formato de pagamento ele é determinante para o sucesso do empreendimento, porque tem que caber na concepção e no orçamento da família que vai fazer aquela aquisição, né? E em alguns casos eu tenho observado que os bancos eles estão menos ativos dentro desse cenário. Por exemplo, a Caixa Econômica não, tem uma linha de crédito, tem ali uma condição. A parte habitacional é o forte dela, isso. Parte da Caixa Econômica a gente não tem o que falar. Mas existem outras chegadas, né? Existem construtoras que financiam os próprios lotes. E existem fundos imobiliários que também entram em contato com essas construtoras para você ter a condição de fazer esse financiamento direto. Aí, às vezes, a construtora usa o fundo como sendo um garantidor. Uma fonte de investimento. Um garantidor para que aquele empreendimento ocorra. Como é que vocês enxergam isso no mercado? Veja, Diogo, a gente tem trabalhado com o financiamento próprio. Entendeu? O cliente
ele financia até 10 anos, entendeu? Mas existe um novo formato, isso também é muito cíclico, entendeu? Isso depende das condições mercadológicas do momento no do mercado financeiro. Então, hoje mesmo, por conta desses juros futuros, então você tem que reavaliar. Mas sim, a Caixa Econômica hoje ainda é o grande fomentador para a aquisição de imóveis. Hoje mesmo, para a gente, é muito interessante que o cliente ele adquira ali no formato até 50% na entrega, de financiamento até 50% na entrega, e o restante ele adquirir com uma Caixa Econômica Federal, por exemplo, sem querer aqui fazer a propaganda da Caixa Econômica, mas que é um grande fomentador do mercado, da sociedade, em todas as faixas de renda que temos no mercado. Então, Caixa Econômica, você tem excelentes taxas e financia aí sua casa pronta, a aquisição de lote mais a construção da casa para 25, 30 anos. Então, a pessoa procurar a Caixa Econômica e o banco e ver qual é o formato. Os outros, eu não sei dizer se eles adquirem lote mais casa. Acho que não. Acho que ele só faz com o imóvel pronto. Então, como nós somos a parte de loteamentos, então isso aí eu acho que é um entrave para a análise de aquisição. Tá. Tem um ponto, Andrei. Ontem a gente tomou a medida de colocar no Instagram uma caixinha de pergunta para quem tivesse curiosidade de perguntar sobre as grandes construtoras que fizessem perguntas. Então eu vou abrir aqui agora, certo? No intuito de ver uma pergunta de uma pessoa lá do Instagram do nosso seguidor. Certo. Aí a gente coloca, depois eu mando para você a pergunta formatadinha aqui, para você poder colocar aqui na tela. Um minutinho só, viu, Paulo? Tranquilo, Diogo. Estamos chegando. Aqui é um universo meio novo para mim, mas está aqui. Dr. Jones Feitosa. Pronto. É uma pergunta que dá para a gente puxar vários temas aqui. Ele fala: adianta os projetos estarem compatibilizados entre si se não estiverem compatibilizados para o padrão que a construtora trabalha? Muito provavelmente a resposta a gente já saiba, mas como é essa questão dos projetos na Laredo, como é que você geriu isso com a sua chegada na parte de diretoria técnica? Isso passa por você naturalmente, né? Diogo, eu só precisava entender melhor a pergunta dele. Por exemplo, os projetos de construção da casa dele... Não, do próprio empreendimento. Vamos lá. Em que localidade, tudinho? Você tem vamos pegar um empreendimento que vocês tenham... A gente já tem usado aqui como exemplo. Por exemplo, você tem o Maikai. Certo. O Maikai, ele tem uma grande infraestrutura, né? E ele tem alguns equipamentos, né? Esses equipamentos eles foram contratados. Os projetos, né? Você contratou portaria, contratou clube, contratou piscina e tal. Isso é contratado pela construtora. Ou vocês têm uma condição de pessoa que gere isso para vocês? Isso é tudo contratado dentro da construtora. Claro. E aí vocês fazem essas análises. O que ele está perguntando adianta ter esses projetos compatibilizados hoje com o BIM, que é muito forte, né? Muito forte. Sem entender exatamente a metodologia construtiva da construtora? Não. Isso aí tem que ser uma coisa extremamente alinhada, né? Veja só, você falou num ponto aí muito interessante, BIM. Então, dentro dessa formatação que a gente conseguiu agora na Laredo, a gente conseguiu trazer um colaborador. Na verdade, a gente tem 2 colaboradores, um especialista que acabou de fazer uma especialização em BIM, entendeu? Ela está no nosso POC, no nosso Planejamento, Orçamento e Controle, que é a Priscila Sena. E o outro é na parte de compatibilização de projetos, Adriano. Adriano, ele é uma pessoa com uma visão fantástica. E o que ocorre hoje, o BIM hoje, do ponto de vista federal, licitações, obras públicas, hoje é uma obrigação. Uma necessidade. Então, o Adriano, já visualizando isso, ele já nos apresentou, semana passada, um trabalho fantástico, onde ele expõe estatisticamente as necessidades através de um cronograma de quando a Laredo vai estar 100% no BIM. Perfeito. Entendeu? Então é um processo de implantação e implementação que vocês já vão... Tem que migrar.
startar dentro da Tem que startar, Laredo. tem que startar. Porque isso também não depende só da gente. Antigamente, até 3 anos atrás, nem toda marca de infraestrutura, por exemplo, que é o que a gente trabalha bastante, ela tinha ainda todos os componentes em 3D, em BIM. Então não tinha, por mais que a gente quisesse, você não conseguia, porque você não tinha como projetar. Você não tinha um projetista também que trabalhasse Não nesse... tinha nem o projetista. Hoje, os projetistas eles já estão vendo a necessidade de migrar. Isso é uma realidade, isso para fins de orçamento é fantástico. Isso, acompanhamento para tudo. Realmente um caminho sem volta, Diogo. Tá, vamos pegar outra pergunta aqui. Vamos lá. Qual a maior dor das construtoras durante a obra? Você também trabalha, além da parte de definição de produto, você trabalha com a parte de obra e execução efetivamente, né? Certamente. Qual que é a maior dor? Onde é que você fala assim, caramba, se eu pudesse mudar isso aqui, eu mudaria? Fica à vontade. Diogo, veja, é uma pergunta que rende muito isso. Porque, são muitos temas que podem ser. São muitos temas. A nossa maior dor, a construção civil, realmente é a qualificação da mão de obra, não é? Infelizmente. Eu já falei aqui em algum episódio desses por aqui, que é o seguinte, você tem diversas indústrias, indústria naval, indústria bélica, indústria de eletrônicos. A indústria da construção civil, geralmente, ela herda as pessoas que têm a menor qualificação, né? Aí, dentro dessas pessoas, que aí você vai trazendo os profissionais, pedreiro, carpinteiro, armadores, são profissionais extremamente importantes, mas geralmente não é uma opção. Geralmente é uma condição de não ter outra oportunidade que vem por esse direcionamento. Isso. Na maioria das vezes, não são todos os casos, claro, mas continue com relação a essa parte da qualificação. Sim, a mão de obra é onde a gente mais sente no canteiro de obra, né? Eu me lembro de estudante de engenharia, algum professor chegou, teria dito, quanto menor o elemento estudado, maior a qualificação. Por exemplo, engenharia, se você for química, então você tem que ter mais pessoas qualificadas. Engenharia elétrica, pessoas mais qualificadas. Enfim, quando a gente vai para um elemento grande como a construção civil, você tem uma mão de obra mais desqualificada, infelizmente. A gente, na Laredo, hoje, a gente teve lá o ISO 9000 e o PBQ-IPH, lá nos idos do início dessa década, no início desse milênio. Então, a gente precisava, né, ser gericado pela Caixa Econômica, a gente precisava do ISO e do PBQ-IPH. Mas hoje a gente está reimplementando o sistema da qualidade única e exclusivamente para ter processos. Perfeito. Para que ter processos? A gente quer ter, né, hoje Caixa Econômica, a gente constrói para a Caixa Econômica? Não, a gente não constrói para a Caixa Econômica. Mas é para buscar eficiência, é para buscar que essa mão de obra ela fique mais qualificada. Para ela ver que para fazer um serviço básico de contrapiso, ela tem um passo a passo. Isso é muito bom para a empresa, isso é bom para o crescimento do colaborador. Enfim, temos um produto final mais bem acabado. Isso é bom para o cliente por conta do produto final. E se você tem processo, você consegue melhorar os custos. Monetizar, né? Claro. Exatamente. Você consegue, com certeza. E o que é que você acredita, Paulo, que você está falando sobre BIM? Então, hoje não é efetivamente uma metodologia que você tenha implementada 100% na empresa. Você até já recebe alguns projetos, eu acredito, que com a possibilidade de serem avaliados dessa forma, mas efetivamente hoje não há a implementação 100%, né? Então você já me sinalizou que o Adriano já apresentou um plano. Sim. Né? Quais foram essas dificuldades que vocês já começaram a descobrir, né? Porque eu trabalho com o BIM há um tempo e observo resistência. Às vezes em colaboradores, às vezes de projetistas. Como é que vocês vão organizar essa tratativa? É uma dor que temos que construir juntos. Quem somos o nós que eu estou falando? A construtora, no caso a Laredo, e o fornecedor de serviço, no caso o projetista. Porque
para a nossa atividade, a gente não tem, por exemplo, a gente não tem muitos projetistas com experiência em grandes áreas. Por exemplo, quando você vai pegar no Vilaredo Barra, você não tem uma gama de fornecedores que tenham experiência com água, esgoto, terraplenagem. Então, você fica ali dos grandes, entre 3, 4 fornecedores. Você partir para fora do estado, isso... Muitas vezes você não faz só por internet uma reunião dessa. Muitas vezes você tem que ter uma reunião ao vivo, entendeu? Você tem que debater in loco determinados pontos. Então, eu acho que a grande dor é essa, você maturar juntamente com aqueles fornecedores de projetos, dizer a eles que sim, aquilo é um caminho sem volta. De qualquer forma, mesmo que eles não entendam nesse momento, em algum momento vai precisar entender. Vai né? precisar. Eu observo que a gente tem a necessidade da implementação e da implantação do BIM. Eu observo que a maioria das empresas, antes até do setor público, já entenderam isso, algumas já deram start nessas condições, muitos órgãos públicos também estão interessados, só que tem muitas barreiras, né? Porque você tem 3 pilares para a implantação do BIM. São as pessoas, são os softwares e são os equipamentos. Sem dúvida. Né? Então, são caros demais ainda. E principalmente se você não souber o que comprar. Né? Se você não entender qual é a sua demanda, qual é o papel da pessoa que vai estar fazendo a análise, porque efetivamente você vai precisar no seu caso, por exemplo, você vai precisar de equipamentos que façam as análises e as leituras, mas você não vai precisar de equipamentos, de softwares que façam projetos, porque o projetista tem esse software e vai entregar para você um arquivo que você consiga observar e você consiga criticar. Né? Então, cada vez mais o BIM ele tem se tornado uma necessidade. Totalmente. Aí vem... Caminho sem volta. Vem para as licitações, que você tem um decreto que pede para que, em determinada idade, que foi o cronograma que o Adriano deve ter lhe apresentado, você vai ter que entregar determinadas etapas do BIM implementada e caminho sem volta. Né? Então, eu acho louvável que isso esteja sendo pensado já, mesmo sem precisar efetivamente, né? Por uma condição de melhoria e de estratégia de eficácia. Eu iria, né? Nesse instante você me fez uma pergunta, qual é a sua maior dor? E eu acho que o momento certo agora... Nem fui eu, viu? Foi de lá, foi do Instagram. É o mercado que pergunta isso, na verdade, né, Diogo? Qual é a maior dor? Mas quando você me traz agora qual é a maior dor, que eu disse que é a mão de obra, a qualificação, e quando você me traz aí a realidade de BIM, essa junção desses dois argumentos aí me leva à necessidade da gente evoluir para uma obra limpa. Muito embora Sergipe tenha fontes de recursos, de matérias-primas em abundância, né? A gente tem cimento, a gente tem agregados, argila, a gente tem tudo. Mas se você for partir para São Paulo, você já não vê isso. Então as obras são mais rápidas, industrializadas, mais industrializadas. Isso é um ponto fantástico. Você tem que sair do artesanal para ir para industrializado. Quando você sai dos estados de São Paulo, que você parte para Estados Unidos e Europa, minha gente, a construção de uma casa em 60, 90 dias. Entendeu? Aqui então, um ano e meio. Aqui vai para um ano. Entendeu? Então, isso eu acho, quero acreditar que isso é um caminho sem volta para a gente ter essa construção seca, essa construção limpa, onde a gente consiga objetivar custos que tragam mais benefícios tanto para a empresa quanto para o cliente. Não tenha dúvida, Paulo. Paulo, a gente está chegando aqui em 55 minutos de programa. Excelente. Certo? A essa altura, no lançamento desse episódio, eu acredito que a gente já tenha atingido mais de 1.000 inscritos no canal, que é a nossa meta para o mês de dezembro, né, doutor Andrei? Com certeza. Então, geralmente os convidados que vêm, a gente agradece pela generosidade de ter vindo, ter disponibilizado o seu tempo. A gente sabe que a gente está numa semana um pouco apertada, onde você tem aí 2 joguinhos de Brasil que estão fazendo com que as agendas fiquem mais comprimidas. Aí eu queria lhe agradecer a generosidade de ter vindo e contribuído e ter aberto aqui para a gente essa sua trajetória.
Não, Diogo, só para finalizar, eu quero, antes de lhe agradecer, eu queria só finalizar, que você puxou um ponto aí da agenda de nós todos, né? Mas eu quero dizer que é com grande satisfação que eu estou aqui, entendeu? Eu estou aqui porque tenho um carinho por você antigo, entendeu? Eu acho que é dos idos da década de 90 ainda, com o Francisco, da Ibratim. Mas eu quero só fazer uma observação aqui. Se a gente tivesse mais tempo para trabalhar, talvez a gente fosse mais produtivo ainda, né? Porque você veja, esse semestre praticamente acabou ali em São João, porque começou as expectativas de eleições. Depois de eleições você tem Copa do Mundo. Depois de Copa do Mundo, festejo de final de ano. Logo em seguida você vem para férias, Carnaval, e aí agora a gente só vai começar o ano produtivo mesmo, eu acho que depois de Carnaval. Pedir e rogar para ter melhores condições, né? Cada vez a gente consiga ter mais produtividade. Mas eu quero demais lhe agradecer por estar aqui, Diogo, dizer que a Laredo está à disposição da sociedade, a Laredo veio aqui para somar, entendeu? Eu acho que gerar emprego e renda, felicidade às pessoas que sonham, que investem ali num produto Laredo. Eu acho que isso faz com que a gente chegue de noite e durma mais tranquilo e que faz com que a gente renove os nossos dias enquanto a gente estiver nessa luta. É a sensação do dever cumprido, não é isso? É essa. Paulo, muito obrigado mesmo por ter vindo. Eu agradeço, minha gente. Bom, pessoal, a gente vai deixar os contatos da Laredo, as redes sociais aqui, para que vocês possam acompanhar o trabalho. Tem Instagram. Vocês têm canal no YouTube? Sim, temos. O canal no YouTube e Instagram a gente vai deixar aqui embaixo, certo? Se vocês gostaram desse conteúdo, considere se inscrever no canal, deixar o seu like. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui, pode deixar aqui embaixo que a gente faz essa dúvida ser respondida em algum momento. A gente busca a resposta e passa para vocês. Tá ok? Grande abraço, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Bom dia. O podcast Concreto é um oferecimento da construtora Novatec. E este episódio foi roteirizado por Diogo Benigno, produzido, gravado e editado por André Wallace, esse que vos fala. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Se você escutou por um agregador de áudio, a gente também produz esse conteúdo em vídeo, então você pode conferir no YouTube e você também pode ver mais trechos desse episódio no Instagram da Novatec. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, fique em paz, seja feliz e vamos às obras.